Corinthians vence o Flamengo dentro de casa por 2-1 na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia do seu aniversário, uma vitória mais do que importante na luta contra o rebaixamento. Corinthians que volta a vencer no Brasileiro depois de algum tempo, volta a vencer depois de 3 derrotas consecutivas no comando do Ramon Dias, né? Vamos falar sobre isso, sobre atuações, sobre tudo que envolveu esse Corinthians 2, Flamengo 1 pelo Campeonato Brasileiro. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. Sobre o jogo, cara, a escalação, o Ramon Dias entrou com algumas mudanças importantes, né? Que geraram alguma dúvida em mim e no torcedor corintiano como um todo. Como, por exemplo, o Hector no lugar do Yuri Alberto, né? No ataque, no comando da camisa 9. O Fagner na lateral direita no lugar do Mateuzinho depois de alguns jogos, né? Mas que, assim, o Corinthians jogou melhor, né? Do que o Flamengo. Jogou melhor do que o Flamengo, teve algumas chances no próprio primeiro tempo, até antes de fazer o gol. Teve o gol impedido do Kaká, né? Logo quando o Hector Hernandes saiu lesionado e o Roberto entrou, pisou no campo, o Corinthians conseguiu fazer um gol na bola parada seguinte com o Kaká, que foi anulado. Teve outra chance com o Garro, mas conseguiu fazer o gol mesmo aos 26 minutos do primeiro tempo, num passe do Thales Magno, que o Davi Luiz falha, a bola sobra com o Roberto e ele leva para o lado direito da área e consegue esperar o Thales Magno chegar na própria área e fazer um belo cruzamento, dar uma linda assistência para o Thales Magno fazer 1-0 para o Corinthians. Assim, importante jogada do Yuri Alberto, né? Logo quando entrou em campo, né? Pouco tempo dentro de campo. E para o Thales Magno fazer um gol e, assim, entrar ainda mais nas graças da torcida, fazer mais um gol com a camisa corintiana. Ele faz 1-0 para o Corinthians, que deixa o Corinthians confiante e muito bem na partida, né? Dentro de casa, no dia do seu aniversário, com 1-0 para cima do Flamengo de Tite e companhia. Mais que a vantagem vai embora no fim do primeiro tempo, né? Numa jogada do próprio Pedro, né? Ele faz um pivô, o Varela cruza, o Martinez abre o braço demais e o pênalti é marcado para o Flamengo, né? Aos 32 ali do primeiro tempo. E o Pedro bate o pênalti aos 37 do primeiro tempo e faz o gol no Hugo Souza, 1-1 no placar. Um empate que era ruim para o Corinthians. Muito ruim para o Corinthians, né? Dentro de casa contra o Flamengo. Ah, mas é uma equipe forte. Ah, mas não interessa. Na luta que o Corinthians tá, tinha que vencer o jogo. E o empate era ruim. E o empate era bom pro Flamengo, né? Até também pelo cenário do jogo. O Corinthians estava melhor, o Flamengo não estava conseguindo jogar, o Corinthians criou chances, não conseguiu e não estava conseguindo ficar à frente do placar, né? Mas no segundo tempo, o Corinthians tem um problema que vira uma solução, né? Que é a lesão do Thales Magno, que sai com problema no ombro, que tá desde o jogo contra o Fortaleza fora de casa, né? Um deslocamento ali no ombro. Ele sai, na hora que ele sai, o Romero entra. Eu também não queria que o Romero entrasse, né? Pela fase que vivia o Romero, até a torcida como um todo, ou alguma boa parte, não estava gostando da fase do Romero, mas ele entra assim, com menos de um minuto dentro do jogo, né? Tem um passe do Garro, que é pro Yuri Alberto, a bola desvia e sobra no pé do Romero, e o Romero faz 2-1 pro Corinthians. Aos 15 minutos do segundo tempo, né? Dali pra frente não tem jogo, não tem jogo. O Corinthians cozinha muito, o Corinthians segura a bola principalmente com o Rodrigo Garro, né? Sofre bastante falta, para bastante jogo e que era necessário fazer. Né? Não tem nem discussão que o Corinthians precisava cozinhar esse jogo ainda mais na frente do placar. Assim, não podia deixar ter jogo e não deixou. É que lá no fim do segundo tempo, no fim do jogo, né, aos 50 praticamente do segundo tempo, o Yuri Alberto tem uma atitude assim ridícula, né? Que é um pontapé no. Acho que se eu não me engano, no Wesley, né? Lateral direito do Flamengo, que entrou durante o jogo. Ele tem um pontapé, o juiz dá o vermelho, ali gera uma confusão que sai ainda mais um cartão vermelho pro Kaká, zagueiro do Corinthians, e um cartão vermelho pro Alcaraz, meio campista do Flamengo, né, estreante do Flamengo. O Corinthians termina o jogo com 10 contra 9, né, na partida, mas o Flamengo não consegue criar nada e o Corinthians sai vitorioso desse jogo contra o Flamengo dentro de casa, no dia do seu aniversário, pelo placar de 2-1. Vamos lá, sobre atuações, cara, o Ramon Dias montou muito bem o time, muito bem o time. Ele colocou o que tinha de melhor pro jogo, né? Até vou falar depois sobre os jogadores individualmente falando, mas assim, do técnico não tem o que falar. Ele montou o time bem, né? Para inibir o Flamengo, para não deixar o Flamengo jogar, para não deixar os melhores jogadores do Flamengo jogar e conseguir criar chances como criou, né? Como criou e finalmente conseguiu fazer, né? Porque o problema do Corinthians era esse. Se defendia bem, conseguia criar chances, não conseguia fazer. Isso foi um problema na derrota contra o Fortaleza, por exemplo, na última rodada do Brasileirão, né? Fora de casa.
O Corinthians jogou melhor, na minha opinião. Conseguiu criar chances, mas não conseguiu fazer. E saiu derrotado no jogo, né? Mas nesse jogo contra o Flamengo conseguiu criar, conseguiu fazer. E depois que fez, cozinhou o jogo. E assim, é isso aí. Na situação que o Corinthians tá, é isso aí. O Ramon Dias fez o melhor que dava, colocou os melhores jogadores que dava. E finalmente os jogadores conseguiram corresponder num grande jogo contra o Flamengo dentro de casa. Sobre atuações, vamos lá. O Hugo Souza primeiro, né? Dentro do gol, ele fez uma bela defesa contra o Bruno Henrique no primeiro tempo, né? Até uma boa defesa, na verdade, né? Que a bola foi meio em cima dele, que o Bruno Henrique domina, consegue tirar do Félix Torres e o Hugo Souza faz a defesa. Depois uma excelente intervenção contra o Carlos Alcaraz, né? No começo logo do segundo tempo, uma bela jogada que eles tabelam, sai na frente do Hugo Souza, ele adianta o Alcaraz e consegue interceptar. O Corinthians pagou 500 mil reais para ter o Hugo Souza nesse jogo, né? Ele que está emprestado do Flamengo e para jogar esse jogo teria uma multa e o Corinthians pagou essa multa e muito bem paga, tá? Muito bem paga. O Hugo Souza é uma das principais peças do Corinthians hoje, não podia ficar fora de um jogo como esse. Teve 2 intervenções apenas, mas muito bem e foi capitão e é um cara que passa confiança para o Corinthians, né? Não é só sobre o que ele fez, mas sobre ele estar em campo, sobre a confiança que ele dá para a defesa e para o Corinthians como um todo também dentro dessa partida. Sobre os alas, cara, ele colocou o Fagner na ala direita, né? O Mateuzinho vinha sendo titular nos últimos jogos consecutivos. Acho que deveria ter sido titular nesse jogo contra o Flamengo, mas o Fagner foi titular e surpreendeu. E muito bem. Muito bem. O Fagner jogou o que a gente está acostumado a ver o Fagner jogar nos últimos anos, né? Mas que ele não está tendo físico para manter isso. Fez uma excelente partida, mas não está tendo físico para manter isso. E é um problema, né? É um problema, porque qualidade ele tem, potencial ele tem, mas falta físico. Fez um excelente jogo hoje contra o Flamengo, mas precisa de mais, né? Precisa manter o físico, porque o Mateuzinho não vai aguentar todos os jogos como não aguentou. E aparentemente o Ramon Dias preservou o Fagner para esse jogo e muito bem preservado, né? Bela partida do Fagner. Do lado esquerdo, o Matheus Bidu fez uma ótima partida também, né? Acho que não deixa dúvida mais entre ele e o Hugo, como titular do Corinthians, né? Perdeu um gol. Uma bola do próprio Fagner, etc. Né? Ele atravessa e o Bidu cabeceia a bola para baixo, a bola quica e sai. Ele perdeu um gol claro, mas fez um excelente jogo. Ele como ala funciona bem mais que o Hugo. Na linha de 3, né? Tanto o Kaká quanto o André Ramalho quanto o Félix Torres fizeram um bom jogo. Fizeram um bom jogo os três. A dupla de volante também fez um bom jogo. Assim, o Charles, acho que é o primeiro jogo que ele me convence. Me convence, assim, sem dúvida nenhuma. Terminou o jogo do lateral direito, inclusive. Marcou muito bem, conseguiu sair muito bem. Não é aquele volante de qualidade para sair tocando, para sair armando o jogo, mas é um destruidor muito bom e que tem muita raça, né? Mostra que quer estar no Corinthians, uma boa partida do Charles. Finalmente, né? Finalmente. O José Martínez também, segundo jogo dele como titular consecutivo no Corinthians, mais um bom jogo. Muito bem. Com a bola no pé, tem muita qualidade para inversão de jogo, para fazer o time jogar, para abrir a jogada. Sem bola, ele desarmou muito bem, destruiu muito bem, sofreu amarelo, até às vezes acho que ele exagera nas jogadas, né? Até um perigo por Corinthians, mas foi muito bem o Martínez enquanto esteve em campo. Depois o Ramon Dias trocou, né? Colocou o Rian e o Ranieri, que entraram bem também. Os dois fizeram desarmes importantes enquanto estiveram em campo. Do meio para frente, o Garro fez mais um excelente jogo. Excelente jogo. Quem acha que o Garro é superestimado assim, eu não consigo entender. Né? Finalmente uma assistência dele virou um gol, né? Porque é o cara que mais cria chances no Campeonato Brasileiro, mas que os atacantes não concluem, ou quem ele deu o passe não conclui, né? A gol. Não consegue fazer o gol, mas finalmente o passe dele virou assistência no jogo de hoje. Mais um bom jogo dele, normal do camisa 10, tá? Não tô surpreso com a partida do Garro. Quem vê o jogo e fala, nossa, como o Garro jogou muito, é o normal dele. É o normal do Garro. Né? Os atacantes, o Thales Magno, parece que nasceu para jogar no Corinthians. Assim como o Hugo Souza chegou e tomou contra a posição. Parece que nasceu para jogar no Corinthians. Né? Teve um problema no ombro, espero que se recupere agora com a pausa da data FIFA, porque é um nome muito importante para o Corinthians. Tem muita qualidade com a bola no pé, né? Muita habilidade. A bola chega no pé dele, ele mata e faz a bola morrer com uma tranquilidade, com uma facilidade. Fez uma percepção de espaço muito bem, né? Acompanhei a jogada
e uma cabeçada sensacional no cruzamento do Roberto. Muito bem o Thales Magno, né? Teve que sair por conta do ombro, mas muito bem, essencial. Na camisa 9, o Hector Hernandes entrou como titular, até estava com expectativa nele, mas ele saiu com uma lesão, tem que ver como é que ele tá, né? Se ele não estava bem fisicamente, é um erro colocá-lo como titular, né? Mas o Ramon Dias optou, ele entrou, machucou logo cedo, o Roberto entrou bem, fez um bom jogo, o Yuri, mas foi irresponsável no lance do vermelho, tá? Irresponsável. Primeiro, por colocar a saúde física de um companheiro de profissão em risco, que foi o Wesley, né? Eu entendo que a torcida, ela gosta de um lance como esse. Ah, o Yuri tem que bater mesmo, tem que ir em cima mesmo. Mas é responsabilidade. Tudo bem, depois que ele fez aquele lance, o jogo não teve mais, e o jogo acabou e o Corinthians venceu, né? Isso pesa a favor dele, mas ele está expulso para o próximo jogo contra o Botafogo, que é um jogo importantíssimo. A gente tem o Hector Hernandes lesionado, que a gente tem o Thales Magno lesionado, que são dúvidas. A gente tem o Pedro Raul, que não tem condições de entrar em campo. Qual vai ser o ataque do Corinthians? Ele fez um bom jogo, não precisava daquele lance. Ele fez um bom jogo, né? Principalmente no lance do gol. Foi muito inteligente. Ele saiu no espaço, esperou, aguardou, cortou o Davi Luiz e cruzou. O Thales Magno fez o gol. Muito bem, muito bem. Não precisava terminar o jogo daquele jeito. Mas enfim, o Roberto acabou saindo expulso, apesar do bom jogo. Dos jogadores que entraram, já falei do Ranieri, já falei do Rian, mas assim, Romero. Angel Romero. O nome do jogo. O nome do jogo. Quando o Thales Magno teve o problema, como eu disse, né? Eu não fiquei feliz com a entrada do Romero, mas era o que tinha, pelas opções do banco, né? Como o Hector já tinha saído machucado, como o Thales estava saindo machucado, o Corinthians não tinha ninguém para aquela posição, a não ser o Romero, e o Romero entrou do jeito Romero, né? Do jeito Romero. Com menos de um minuto, mostra a estrela que tem com essa camisa e nesse estádio, né? Faz 2-1 para o Corinthians e se torna ainda mais o artilheiro da história da Arena Corinthians. Que estrela do Paraguai, né? A gente pode reclamar, a gente pode falar sobre limitações que o jogador tem, mas com a camisa do Corinthians é difícil. O cara faz gol, velho. O cara faz gol, o cara salva nós, o cara aparece nos momentos mais importantes. No ano passado, se a gente pode colocar um nome que não rebaixou, que deixou o rebaixamento do Corinthians não acontecer, é o dele, é o do Romero. E agora ele aparece num momento tão importante, num jogo tão importante contra o Flamengo dentro de casa, no dia do aniversário do Corinthians, e faz mais um gol dentro da Neoquímica Arena, assim, só agradecer o Romero. Né? Só agradecer o Romero, que assim, é uma frase que a gente tem que colocar em titular, porque entrou muito confiante, não foi só o gol, depois ele reteve bola, ele manteve bola, ele sofreu falta, ele conseguiu cavar, ele deu chapéu, ele assim, ele fez tudo. Ele fez tudo. Muito bem o Romero. Muito bem o Romero aparecendo nas horas que o Corinthians mais precisa. Mas assim, o Corinthians vence o Flamengo dentro de casa por 2-1. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Mostra que o Corinthians tem potencial para brigar com times desse tamanho como o Flamengo. Ah, mas estava desfalcado. Olha o 11 inicial do Flamengo que entrou em campo. Gerson, Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo. Você vai falar que esse time é ruim? Você vai tentar me colocar na minha cabeça que esse time é ruim? É mentira. É um time muito bom. E o Corinthians venceu esse time. Ou melhor, o Corinthians foi melhor que esse time dentro de casa. Então mostra que o Corinthians tem potencial. Certo? Só que é o primeiro passo de 7 vitórias, de 8 vitórias que o Corinthians precisa. Então esse jogo contra o Flamengo é para dar confiança, para resgatar o ânimo do torcedor, que vinha de 3 derrotas consecutivas. Né? O Ramon Dias pendendo no cargo. É uma vitória que tem que animar? Sim. É uma vitória que tem que comemorar? Sim. Mas é uma vitória que a gente tem que comemorar até amanhã. Ou melhor, até o próximo jogo contra o Botafogo. Agora vai ter a pausa da data FIFA. O Corinthians vai ficar uma semana e meia quase, né? Sem jogo. Né? Vai ter essa semana inteira de descanso. Na outra semana, na quarta-feira, tem o Juventude pela Copa do Brasil.
com desvantagem, né? 2-1 para o Juventude no jogo de ida, que esse jogo tem que ser segundo, terceiro plano, certo? Tem que entrar para classificar? Tem. Mas o foco é o jogo contra o Botafogo no fim de semana. Daqui 2 semanas, fora de casa, porque assim, é um passo de 7, 8 vitórias que o Corinthians precisa. Tem que comemorar? Tem que festejar? Tem, mas é o primeiro passo. É o início da virada de chave, se Deus quiser. O Corinthians que vence o Tite dentro de casa, foi o reencontro do Adenor com a gente, né? Ele assumiu o Flamengo no ano passado, mas assumiu depois do Flamengo enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. É estranho, né? É estranho pra caramba ver o Tite do outro lado. É estranho pra caramba ver o Tite com outra camisa, defendendo outro clube. É um cara que eu tinha muita esperança que ele viesse pro Corinthians no ano passado, mas que ele escolheu o projeto do Flamengo. Ele tem total direito de escolher o projeto do Flamengo, mas eu tenho total direito de entender mal, né? Porque ele poderia ter vindo pro Corinthians num momento tão difícil assim, mas que ele escolheu o lado do Flamengo, que ele voltou a visitar a Neoquímica Arena, né? Estar na Neoquímica Arena, e o Corinthians venceu tudo isso, né? No seu aniversário, contra o Flamengo, um grande time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, contra o Tite, né? Isso só aumenta o tamanho da vitória do Corinthians, mas quero saber a sua opinião sobre essa vitória do Corinthians, sobre esse jogo contra o Flamengo, né? Sobre o Romero com estrela, com o Yuri Alberto entrando bem, mas saindo expulso. Deixa nos comentários o que você achou desse Corinthians 2, Flamengo 1, reencontro do Tite com o Corinthians também. Deixa aí nos comentários, também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!